Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo acerca da organização administrativa do Estado. Aqui na aula 11, nós vamos trabalhar em dois blocos, tá? Parte 1 e parte 2, e o tema será a parte introdutória, tá? Sobre as entidades administrativas que compõem a administração pública indireta. Nós vamos falar das autarquias, nós vamos falar tudo que tem que falar sobre as fundações públicas, sobre as sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá? Como eu disse, nessa aula nós vamos trabalhar a parte introdutória e iniciamos aqui trabalhando as características comuns, ou seja, o que eu te explicar aqui, eu aplico para todas as entidades administrativas. Ou seja, eu aplico para todas as entidades que compõem a administração pública indireta. Diga-se, as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Beleza? Então, olha só, senhores. Primeira coisa, tá? Todas as entidades administrativas, elas possuem personalidade jurídica própria, tá? E por isso, elas possuem responsabilidade pelos seus atos, não é isso? Patrimônio e receita próprios, tá? E uma autonomia, né? Uma dependência aqui técnica, administrativa e financeira. Deixa eu trabalhar isso aqui com vocês e toma muito cuidado, porque eu já vi diversas vezes os alunos errarem isso em prova. Quando eu falo de administração pública, você já está cansado de saber que ela é composta pela direta, também chamada de centralizada, e administração pública indireta. A direta não nos interessa aqui. Por quê? Porque a administração pública direta, ela é composta pelos entes federados, né? As entidades que compõem a federação, União, estados, membros, Distrito Federal e municípios. Professor, você não vai dar uma aula só sobre a União, só sobre os estados, só sobre o DF, só sobre os municípios? Não, porque isso é tema de direito constitucional. Isso aqui a gente vai estudar lá em direito constitucional. O que interessa pra gente aqui no direito administrativo são as entidades que compõem a administração indireta. Eu chamo elas de entidades administrativas. Quais são elas? As autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Aí eu quero que você entenda o seguinte, tá? Presta bem atenção. Cada um dos entes da direta e cada uma das entidades da indireta são pessoas jurídicas distintas. Traduzindo, senhores, é isso aqui que eu quero que você entenda, ó. A União, ela é uma pessoa jurídica. Eu estou desenhando um boneco para você enxergar uma pessoa. Cada um dos 26 estados corresponde a uma pessoa jurídica diferente. O DF, como só tem um, corresponde a uma pessoa jurídica, né? E cada um dos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil corresponde a uma pessoa jurídica. Aí, aqui eu tenho a direta. Na indireta, cuidado, eu tenho a mesma coisa. Cada autarquia, seja ela criada pela União, seja ela criada, né, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios, isso não importa. Cada autarquia que existe dentro da administração pública, federal, estadual, distrital ou municipal, corresponde a uma pessoa jurídica diferente, tá? Cada uma das fundações públicas, tá, corresponde a uma pessoa jurídica diferente. Cada uma empresa pública corresponde a uma pessoa jurídica diferente e cada uma da sociedade de economia mista corresponde a uma pessoa jurídica diferente. Por que eu estou falando isso? Não confunda as entidades administrativas, que são pessoas jurídicas, têm personalidade jurídica própria. Pode processar, pode ser processado, porque tem capacidade processual, pode ter recursos próprios, tá? Porque tem personalidade jurídica, tá? É sujeito de direitos e obrigações. Cada uma corresponde a uma pessoa jurídica diferente. Não confunda isso com o que acontece com os órgãos. Os órgãos públicos, tá? São reuniões, né? São centros, né, de competência que se encontram dentro da estrutura dos entes que compõem a direta e dentro da estrutura das entidades administrativas que compõem a
administração pública indireta. Então, olha só que interessante. A Polícia Federal, ela é um órgão da União. Então, a Polícia Federal, ela não tem personalidade jurídica. Ela não é uma pessoa jurídica própria. Ela só é um órgão, ela é uma parte, né, um pedaço que compõe, faz parte de um todo, tá? Vamos lá, vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil. Você aí, o seu coração, ele tem CPF? Não. Por quê? Quem tem CPF é você. Você é a pessoa. A União é a pessoa jurídica. Você é a pessoa. A Polícia Federal é como o seu coração. É um mero órgão. Ele não atua sozinho, ele não é responsabilizado pelos seus atos, porque quando o seu coração age, quando o seu órgão age, quem está agindo é você. Então, cuidado, senhores. Por que as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas possuem personalidade jurídica própria? Porque cada uma delas é uma pessoa jurídica diferente. Entenderam? Tem o seu próprio, vamos dizer assim, CPF, tá? Então, ela tem responsabilidade pelos seus atos? Tem. Ela é um ser, ela é uma pessoa jurídica. Ela tem patrimônio e receita próprios? Tem. Ela tem autonomia, né, técnica, administrativa e financeira, que a gente vai aprofundar isso? Tem, porque ela tem o quê? Personalidade jurídica. Lembra nas primeiras aulas? O que é ter personalidade jurídica? Ter capacidade processual, ou seja, você pode ser processado como também pode processar, ter a possibilidade de ter patrimônio próprio, tá? E ser um sujeito de direitos e obrigações. O órgão público, ele não tem personalidade jurídica, por quê? Porque ele não pode ser processado como não pode processar. A atuação dele, segundo a teoria do órgão, é imputada, é considerada praticada pela pessoa jurídica a qual ela pertence. Então, quando a Polícia Federal atua, quem está atuando é a União. Entenderam, senhores? Então não confunda isso. Primeira característica que eu aplico para todas as entidades administrativas que compõem a administração pública indireta, tá? É o quê? Tem personalidade jurídica própria. Cuidado. Criação e extinção condicionada à previsão legal. Senhores, atenção, tá? Todas as entidades administrativas, tá, dependem, tá, de lei. Opa, professor, eu vi que é só autarquia. Não confunda isso. Eu tenho aqui 4 entidades administrativas, né, que vão compor a administração pública indireta. Eu chamo ela de entidades administrativas. Quais são? De novo, professor, de novo. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Não é isso? Beleza. Cuidado, senhores. Para que a direta crie uma autarquia, para que a direta crie uma fundação pública, para que a direta crie uma sociedade de economia mista, para que a direta crie uma empresa pública através da descentralização, não é isso? Eu preciso de lei? Sim, eu preciso de lei. Sempre preciso de lei. Só que olha a diferença. As autarquias, quando eu crio, né, quando a lei entra em vigor, nesse momento, a autarquia, vamos dizer assim, ela nasce, ela adquire personalidade jurídica. Então, depois que a lei sai, né, criando a autarquia, eu não preciso fazer mais nada. Essa autarquia já existe, ela já nasceu. Aquele é o momento do parto. A vigência da lei que cria uma autarquia é o momento do parto. Ali, a autarquia está nascendo porque ela está adquirindo personalidade jurídica. Agora, olha a diferença, tá? As demais, e aí você vai tomar cuidado porque fundação pública eu tenho 2 espécies. Eu tenho fundação pública de direito público e eu tenho fundação pública de direito privado. O que eu vou te falar agora, eu vou aplicar para fundação pública de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu não aplico para fundação pública de direito público, porque você vai entender comigo que fundação pública de direito público, na verdade, é uma espécie de autarquia, tá? Mas isso aqui vai ficar para depois, não se preocupe, tá? Fica tranquilo. Senhores, a autarquia, ela é criada por lei. A prova coloca assim, ela é criada diretamente por lei ou ela coloca só, criada por lei. Por quê? Porque com a lei, ela já nasce. As outras, não. As outras, fundações públicas, de direito privado, sociedade de economia mista e empresa pública, eu preciso de lei autorizando a criação dessas entidades administrativas, tá?
Por que autorizando? Porque a lei vem, autoriza a criação da Fundação Pública de Direito Privado, autoriza a criação da Sociedade de Economia Mista, autoriza a criação da empresa pública, mas ela não nasceu ainda. Por quê? Porque ainda falta o quê? Ainda vai faltar eu registrar os atos constitutivos. Vou pegar a documentação, vou pegar lá, vou elaborar estatuto, etc., regulamento, e vou lá no cartório, né? Eu vou lá na junta comercial, dependendo do caso, eu preciso registrar os documentos. Então olha que interessante como fica mais fácil. Essas daqui, a lei não cria. Por quê? Porque depois da lei ainda falta o registro dos atos constitutivos, para só após o registro dos atos constitutivos, essa Fundação Pública de Direito Privado, essa Sociedade de Economia Mista, essa empresa pública adquirir personalidade jurídica. Então o momento do parto de uma autarquia é a vigência da lei. O momento do parto das fundações públicas de direito privado, Sociedade de Economia Mista e empresas públicas não é a lei. A lei só autoriza. O momento do parto delas é o quê? O registro dos atos constitutivos. Entenderam? Então, senhores, por isso que a doutrina fala que as autarquias elas são criadas diretamente por lei, enquanto que as fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, elas são autorizadas por lei. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Então toma cuidado com isso, mas todas dependem de lei. E se eu dependo de lei para criar, eu dependo de lei para extinguir. Você vai aprender comigo hoje, tá? Perdão. Como é que funciona essa questão aqui da lei, que tipo de lei é, tá? Tudo isso a gente vai trabalhar nesses blocos agora, tá? Beleza. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Todas as entidades administrativas, quando elas são criadas pela administração direta, seja a União, DF, Estado ou município, não importa, ela é criada para atuar, para ter uma finalidade específica. E essa finalidade específica dela está definida na lei de criação, certo? A lei que autoriza a criação de uma fundação pública, ela vai definir lá qual a atividade, qual a finalidade específica aquela fundação pública vai desempenhar. Então, por exemplo, quando eu criei a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é uma fundação pública da União, tá? Na lei que autorizou a sua criação, estava definido que a FUNAI, como fundação pública da União, irá atuar como apoio social dos índios. Beleza? Quando eu criei uma autarquia chamada INSS, tá? A lei que criou o INSS como autarquia definiu o quê? Você vai ter como finalidade específica a atuação na área de previdência. Entenderam? Então, quando eu crio a empresa pública Caixa Econômica, tá? A lei lá que autorizou a sua criação definiu a sua área específica de atuação. Tá ok? Então todas as entidades administrativas, elas são criadas com finalidade específica. Beleza? E cuidado aqui com a próxima. Ó. Não estão subordinadas à administração direta. Na verdade, o que ocorre é o que a gente chama de controle, também chamado de supervisão ministerial, também chamado de vinculação, também chamado de tutela. Calma. Calma que eu vou te explicar isso aqui com mais facilidade e você não vai decorar nada aqui. Você vai aprender. Pessoal, mas esse tanto de nome quer dizer a mesma coisa? Sim. Eu vou ter que lembrar de todos? Eu vou te ensinar a lógica, tá? Para de querer decorar as coisas e tenta aprender. É isso, esse é o segredo. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas dá resultado. Vai por mim. Vamos lá, presta atenção. Você já aprendeu comigo que a administração pública ela é dividida entre a direta e a indireta. Tá bom, pessoal, já estou cansado disso aí. Beleza. Quem é que cria a administração pública indireta? Quem é que cria uma autarquia? Quem é que cria uma fundação pública? Quem é que cria uma sociedade de economia mista? Quem é que cria uma empresa pública? Quem cria a indireta são os entes federados da direta. União, estados, DF e municípios. Então vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho autarquias municipais. Cidade Ocidental, por exemplo, tem uma autarquia chamada SMT, Serviço Municipal de Trânsito. A SMT é uma autarquia aqui, no caso, do município de Cidade Ocidental. Deu exemplo, tá? Eu tenho, por exemplo, uma fundação pública do DF. Dá um exemplo, o Hemocentro. O Hemocentro,
Você vai lá doar sangue para não pagar a inscrição de concurso? O Hemocentro é a fundação pública do DF. Interessante? Beleza? Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui, na União, vamos dar o exemplo do autarquia, o INSS. O INSS é uma autarquia, tá, da União. Beleza? Eu tenho aí, por exemplo, deixa eu ver, o Detran. O Detran é uma autarquia, tá, dos estados. Autarquia dos estados. O Detran Goiás é uma autarquia do estado de Goiás. Então, olha só, a União, ela cria as suas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Os estados criam as suas, o DF as suas e os municípios as suas. Então, cuidado. Eu já aprendi que quem cria as entidades administrativas da indireta são os entes federados da direta. Ótimo. A pergunta é, existe hierarquia entre elas? Porque se é a direta que está criando a indireta, então ela é superior hierárquica. Não, não, não. Presta atenção na analogia que eu vou fazer, você vai entender o porquê disso. Quem te deu a vida foi a sua mãe e o seu pai. Você hoje está aí estudando para concurso, você vai ser aprovado em breve, pode ter certeza disso. Você vai ter independência financeira, vai comprar seu apartamentozinho, sua casa, o seu carro, vai constituir sua família se você ainda não já, se você não já tiver constituído a sua. Beleza, vai ter uma vida independente. Mas vem cá, você sempre vai estar vinculado com a sua mãe? Você sempre vai ter vínculo com a sua mãe? Claro, você paga suas contas, é independente, tem a sua família, mas você sempre vai estar vinculado à sua mãe, né? Pela relação ali de amor, de carinho, de afeto, né? De gratidão por tudo que ela fez por você. Você tem vínculo com ela, certo? Tranquilo? A sua mãe, por mais que você tenha aí 50, 60 anos de idade, a sua mãe vai te ligar de vez em quando para saber se você está se alimentando bem, para saber se você está se cuidando, se você está dormindo direitinho. A sua mãe vai exercer controle, tá? Ela vai falar, filho, você tá bem, tô achando você abatido. Por quê? Por causa dessa relação, esse vínculo de amor, certo? Ela sempre vai querer ter controle, saber como é que você tá. Isso não é hierarquia. Calma que eu vou te mostrar, tá? Tutela. Professor, o que é tutela? Tutela é sinônimo de cuidado. A sua mãe sempre vai ter cuidado. Ela sempre vai querer saber se você tá bem. Ela sempre vai estar ali disposta a te ajudar se você precisar. Não é isso? Agora vem cá. Isso tudo aqui não é hierarquia, por quê? Olha a diferença. Sua mãe liga agora pra você e fala assim, vem cá, tô sabendo que você tá estudando pra concurso aí, não quero saber disso. Desliga esse computador, você vai ser médico. É o que eu quero. Você vai falar o quê? Mãe, eu tenho a minha vida, eu vou decidir como eu quero que ela ocorra. Tá? Eu vou casar com o que eu quero, eu compro um apartamento que eu quero, eu compro o carro que eu quiser, eu sou independente, mãe. Eu não moro mais com a senhora, não estou mais sob suas asas. Tá? A senhora não manda em mim. Eu sei que a senhora, mãe de administração direta, me deu a vida, a senhora me criou. Eu sei disso, criou a indireta. Mas isso não faz com que a senhora tenha domínio sobre a minha vida. Nós estamos vinculados, a senhora se preocupa comigo, toma as medidas de cuidado, de tutela, né? Sempre disposta a me ajudar. A senhora sempre me liga ali, vendo se eu tô bem, controlando a situação. Isso aqui eu entendo, porque isso aqui é uma relação de amor. Agora, isso não se confunde com a senhora querer mandar na minha vida. Tá ok? A senhora querer estabelecer uma relação de hierarquia. Não há hierarquia entre nós. Tanto é que eu não vou obedecer o que a senhora está falando. A decisão é minha. Entender agora? Então a direta, apesar de dar a vida à indireta, não há relação de hierarquia. O que há é uma relação de vinculação, controle finalístico, que eu vou te explicar agora, tutela, ou também chamado de supervisão ministerial. Você conseguir entender o porquê que é chamado de vinculação, controle e tutela. Controle que vem na prova, controle finalístico. O que a direta pode fazer em relação à indireta? Não é hierarquia. A direta ela pode fiscalizar e verificar se aquela entidade que ela criou, tá indireta, está atuando na área específica pela qual a direta a criou. Então, por exemplo, a direta União aqui, vamos dar o exemplo da União. A União, ela pode, por exemplo, fiscalizar para verificar se a FUNAI, que é uma fundação pública que ela criou para cuidar do índio, está atuando na área, né, de assistência social ao índio. FUNAI, o que você está fazendo mexendo com previdência? Eu não te criei para isso. Eu te criei para dar suporte social ao índio. Então fica na tua aí, cara. Desenvolve o teu trabalho. Entenderam a jogada?
Isso não é hierarquia, é só um controle finalístico. Você está atuando na área para a qual eu te criei, entenderam? Beleza? Por que o nome vem supervisão ministerial? Olha que interessante. Grande parte das vezes, a entidade administrativa aqui, ela vai ser fiscalizada. Que fiscalização é essa? Que não é hierarquia. Fiscalização, né, finalística, controle finalístico. Vou verificar se você está atuando na área para a qual você foi criada. Quem da direta costuma fazer isso, tá? É o quê? Principalmente se é da União. É o Ministério. O Ministério que atua na área de atuação daquela entidade administrativa. Calma que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho o INSS, que é uma autarquia da União. O INSS, que é uma autarquia da União, ele atua na área de previdência. Então, quem vai realizar esse controle finalístico, fiscalizar isso aqui? O Ministério que atua na área de previdência, o Ministério da Previdência Social. Certo? Eu tenho aqui, por exemplo, uma fundação pública voltada para promoção de cultura, sei lá. Beleza. Quem vai fiscalizar isso aqui? O Ministério da Cultura. Então, quem realiza esse controle finalístico é o Ministério, que é um órgão da direta, sobre a entidade, né, administrativa que foi criada. E aí depende do Ministério, porque cada Ministério atua numa área específica. Tá ok? Aí por que o nome é supervisão ministerial, gente? Supervisão é fiscalização, ministerial costuma ser realizado por Ministério. Ministério que atua naquela área de atuação da respectiva entidade administrativa. Por isso que o nome é supervisão ministerial. Você viu agora como você não precisa decorar nomes? Vinculação? Há vinculação. A minha mãe, eu estou vinculado à minha mãe pro resto da vida, né? Até a eternidade. Controle, sim, ela controla, ela liga de vez em quando pra saber como é que eu tô. Ela olha, cuidado. É coisa de mãe. Tutela, cuidado, sim, ela cuida. Não é isso? Só que isso aqui não se confunde com hierarquia. Apesar dela me controlar, filho, você tá bem? Tô, mãe, tô bem. Tá usando casaco? Tô, mãe. Aí você desliga o telefone e sai sem casaco. É isso? Então o que acontece? Apesar do controle, isso aqui não é hierarquia. Entenderam agora? Tranquilo? Beleza. Aí, senhores, visto as características comuns, todas as características que eu falei até agora, eu aplico para todas as entidades administrativas. Agora, eu preciso trabalhar com vocês como é feito, ocorre a criação das entidades administrativas que compõem a indireta. E aí agora sim eu tenho que separar, tá? Porque existe uma diferença entre algumas, tá? Eu tenho como entidade administrativa que compõe a administração pública indireta 4 entidades: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Cuidado que as fundações públicas elas se dividem em 2 grupos. A gente vai falar aí disso, tá? Beleza. Quem define o modo em que é criado uma entidade administrativa é a própria Constituição Federal. Olha que interessante. A Constituição Federal aqui no artigo 37, tá? Inciso 19, ela fala o seguinte, ó: somente por lei específica, cuidado que você vai entender isso aqui, ó o coração. Já eu volto. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e o que? Autorizada a instituição, ou seja, a criação das demais empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Agora, cuidado, vamos até aqui. A Constituição já deixou claro. Por lei, eu já crio uma autarquia, porque depois da entrada em vigor da lei, não preciso fazer mais nada. A autarquia nasce com a lei, ela é criada pela lei. Agora, as demais, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública, ela não é criada pela lei, por quê? Porque depois que a lei sai autorizando a sua criação, eu ainda preciso registrar os atos constitutivos para que assim ela venha a nascer, venha adquirir personalidade jurídica. Por isso que a Constituição fala, eu crio por lei específica autarquias e por lei específica eu autorizo a criação das demais, beleza? Aí cuidado. Cabendo a lei complementar, isso aqui a gente vai estudar hoje, tá? Apesar de ser tema de direito constitucional, você vai aprender comigo o que é lei complementar, o que é lei ordinária, qual a diferença entre elas, porque é importante você entender isso. Cabendo a lei complementar, aí não é lei ordinária, o quê? Neste último caso,
Como assim, professor? Falou primeiro de autarquias, depois falou de empresas públicas, terceiro lugar falou de sociedade de economia mista, e a última foi a fundação. Então, ó, cabendo a lei complementar, neste último caso, ou seja, somente se tratando de fundação pública, definir as áreas de sua atuação. Olha que interessante, senhores. Eu vou ter que ter uma lei complementar definindo de forma geral. Como assim geral? Não é que eu vou ter uma lei complementar para falar a área de atuação de cada uma das fundações públicas criadas. Não. A lei complementar ela vai definir, tá, qual a área de atuação de todas as fundações públicas existentes. Entendeu? Por isso que é uma lei complementar geral, né, genérica. E pasmem, tá? Essa lei complementar até hoje ela não foi criada, tá? Um absurdo, tá? Não foi criada até hoje. Então eu não tenho essa lei complementar na prática definindo qual a área de atuação das fundações públicas. A doutrina resolve isso com tranquilidade junto com a jurisprudência. É pacífico que fundação pública ela deve atuar, tá? Na área, tá? Social, tá? Beleza? Na área social, na área de apoio, educação ali, tá ok? Beleza? Sem fins lucrativos, beleza. Então, senhores, cuidado que a banca ela vai fazer o quê? Ela vai colocar para você bem assim, ó. Vamos lá, vamos tomar cuidado com os peguinhas. Lei complementar deverá definir a área de atuação das entidades administrativas. Certo ou errado? Errado. Lei complementar não vai definir a área de atuação de todas as 4 entidades administrativas. Lei complementar vai definir de forma geral, genérica, para todas, tá? A área específica, a área de atuação especificamente das fundações públicas. Beleza? Tranquilo? Uma autarquia, a área que ela vai atuar, a atividade específica que ela vai ter, isso aqui vai estar previsto onde? Na lei que a criou. A lei que criou o INSS fala lá que o INSS é uma autarquia da União que irá atuar na área de previdência. Pronto. E aí vai. Beleza? Tranquilo. Agora vem cá. O que você tem que tomar muito cuidado aqui? Tá? Só, lei específica. O que significa lei específica? Tá? Eu quero que você entenda o seguinte, tá ok? Olha só. Senhores, eu vou dividir aqui da seguinte forma, ó. Lei, ela pode ter sentido amplo ou sentido estrito. Também chamado de lei propriamente dita. Ou seja, olha a brincadeira que eu vou fazer com você para você entender. A lei aqui, estrita, propriamente dita, é a lei raiz, tá? É aquela lei lá, meu irmão, que ela o quê? Ela fala, ó, fuma um Marlborozão vermelho, né? É a bruta, é a raiz. Essa é lei de verdade. Por quê? Porque quando eu menciono lei em sentido amplo, eu posso estar falando de várias espécies normativas. Ó, decreto, né? Decreto que ali é elaborado ali pelo chefe do Poder Executivo, é uma espécie normativa, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma portaria, né? Um determinado órgão vai lá e emite uma portaria, uma regra interna ali que só vale no órgão, não pode entrar nesse órgão de bermuda. Uma portaria é uma espécie normativa, está criando regra, né? Aí no seu condomínio, se você mora na associação que você faz parte lá do time de futebol que você gosta, não tem regras. Todas essas regras são espécies normativas, vamos colocar assim. Quando eu falo lei em sentido amplo, eu estou incluindo no termo lei, né, tudo isso aqui. Todas as espécies normativas que de algum modo devem ser respeitadas, previstas na Constituição, ótimo, sem problema. Só que de todas elas, eu tenho 2 que essas daí, meu irmão, não tem o que discutir. Elas são o quê? Diferenciadas, tá? Por quê? Olha a brincadeira. O decreto, a portaria, as outras aqui, tudo fuma vapor, tá? Fica fumando vapor, calça colada, aquele negócio todo. Eu tenho 2 aqui, meu irmão, que não, filho. Elas não fumam vapor, fuma Marlboro vermelho, tá? Uma aqui é até pior que as outras. Ela fuma com Marlboro vermelho e ainda tem chapéu, né? É raiz, filho. Não é Nutella, tá? Essas 2 aqui, que são raiz, tá? Eu vou chamar de lei em sentido estrito e propriamente dita. Quais são elas? Lei complementar e lei ordinária. Agora calma. Calma que você vai entender. Por que essas 2 são definidas como em sentido estrito, propriamente dita, lei raiz, professor? E as outras não? Porque essas 2 aqui, espécies normativas, elas têm que ser aprovadas pelo Poder Legislativo. Elas passam
pelo Poder Legislativo. No âmbito federal, a lei complementar ela tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. A lei ordinária, no âmbito federal, ela tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. E as outras espécies normativas lá em cima, sentido amplo, que não é em sentido estrito, elas não passam pelo Poder Legislativo. Um decreto elaborado pelo chefe do Poder Executivo, por exemplo, no âmbito do município, o prefeito faz lá um decreto regulamentar, isso aqui não passa pelo Poder Legislativo. Não depende de aprovação dos vereadores no município, da Câmara Municipal. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que representa o povo? Porque o povo é que é o detentor do poder. E quem é que nós escolhemos para nos representar? Aquele cara que você vota nele e a sua boca você está entregando para ele. Fala assim, ó, fala por mim. Quem é? Poder Legislativo. É a Câmara dos Deputados do âmbito federal e o Senado Federal, né, que virá representar os interesses do povo, no caso da Câmara, e das unidades da Federação, no caso do Senado. Então, senhores, você concorda comigo que uma espécie normativa que depende só do chefe do Poder Executivo, que o prefeito faz ali na sala dele ali rapidinho e manda publicar no Diário Oficial, é uma espécie normativa, mas ela não está tendo uma participação direta de quem fala por nós? Então ela é vapor, ela é fraquinha, tá? É uma lei, é espécie normativa, tudo bem, mas não é como uma lei complementar e uma lei ordinária que, meu irmão, ela passou e foi aprovada ali, né? Foi submetida à análise ali de 503 deputados federais na Câmara dos Deputados, 81 senadores da República, passou pelos nossos representantes, ou seja, foi aprovada por pessoas que representam os nossos interesses, tá? Ela passou na mão do chefe do Poder Executivo para ser sancionado ou vetado, ela passou por todo o rito. Essa daqui é raiz, essa daqui é lei em sentido estrito. Beleza? O que não for lei complementar ou lei ordinária não é lei em sentido estrito. É isso. Você entendeu até agora? Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Senhores, preste muita atenção, tá? Você já entendeu que para criar uma entidade administrativa, seja uma autarquia ou as demais, eu preciso de lei. Só que lei aqui é lei específica. E o que eu falo por lei específica? Lei em sentido estrito. É lei ordinária, aí calma, ou lei complementar. Vamos colocar assim, tá? Não é isso? Só poderia uma dessas duas. Mas calma que eu vou te explicar uma situação. Tá, professor. Agora me fala uma coisa. Eu sei que as duas são raiz. Mas, primeira coisa, existe hierarquia entre lei ordinária e complementar? Uma é mais forte que a outra? Não. Elas não têm hierarquia, as duas estão no mesmo patamar. Só que tem uma aqui que ela é mais forte. Não é hierarquia, mas ela tem mais força. Ela tem mais força, ela tem mais moral, ela é mais bonita, vamos colocar assim. Qual é? A lei complementar. E agora eu preciso que você entenda as diferenças entre lei ordinária e lei complementar. E na verdade elas são muito parecidas. Eu só tenho duas pequenas diferenças, tá? E aí você vai entender por que a lei complementar ela tem mais moral. Presta atenção, apesar de não ser hierarquicamente superior à ordinária. Vamos lá, senhores, olha aqui. Deixa eu ver. Peraí. Aqui, ó. Vem cá. Lei ordinária versus lei complementar. Duas diferenças. A primeira diferença é que a lei complementar, tá? Ela exige, tá? Que a Constituição Federal expressamente determine a sua utilização. Só não entendi. Isso aqui eu chamo de reserva, tá? Constitucional. Como assim? Lei complementar ela só pode ser utilizada para regulamentar matérias que a Constituição Federal, de forma expressa, definiu para ela, separou para ela. Vou te dar um exemplo. Olha aqui, ó. Olha aqui que a gente está estudando hoje. Olha a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19. Cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação das fundações públicas. Aqui a Constituição Federal, de forma expressa, mencionou essa matéria só pode ser regulamentada por lei complementar. Não vem me apresentar lei ordinária. Não vem me apresentar decreto. Tem que ser lei complementar. Aqui a Constituição, de forma expressa, não definiu. Esse tema, definir a área de atuação das fundações públicas, tem que ser utilizado lei complementar. Concorda comigo? Então é exatamente o que eu te falei. Lei complementar, ela só é utilizada quando a Constituição Federal determina de forma expressa. Tá ok?
E a lei ordinária? A lei ordinária não, velho. A lei ordinária, ela é, como eu brinco com os meus alunos, ela é ordinária, né? Ela é de todo mundo, né? Ela é facinha. A lei ordinária, ela serve para quê? Ela vai regulamentar os outros temas, tá? Que não sejam, né, de competência da lei complementar. O que sobrar, a gente chama isso de caráter residual, tá? Ou subsidiário. O que é isso? O que sobrar, eu regulamento por lei ordinária. Essa matéria aqui, a Constituição falou alguma coisa exigindo que seja lei complementar? Não. Então, utiliza o que sobrou. Lei ordinária. Entenderam agora? Essa é a primeira diferença. A segunda e última diferença, tá? Tá no quê? Tá nesse aqui, ó. Presta bem atenção. O rito, né, o procedimento legislativo que a gente vai estudar lá em Direito Constitucional, para as duas, é muito parecido. Só que tem um ponto que diferencia as duas. O quórum. Como assim, professor? Quórum para aprovação significa o quê? O número mínimo de aprovados, né, de votos a favor do projeto de lei para que ele seja aprovado, tá? Então, olha só que interessante. Presta atenção. Eu tenho dois sistemas. E eu quero que você lembre o seguinte, a Câmara dos Deputados, vai aprender comigo constitucional, onde estão os deputados federais, ela é composta por 513 deputados federais. E o Senado Federal, ele é composto por 81 senadores da República. Tá ótimo. Senhores, se eu quero criar uma lei ordinária, eu tenho que apresentar um projeto de lei ordinária. Por que projeto, professor? Porque ainda não foi aprovado. Só vira lei ordinária quando é aprovado. Só vira lei complementar quando é aprovado. Tá? Aprovado pelo quê? Pelo Poder Legislativo. Aí olha só. Eu vou votar. E aí, quando eu vou votar esse projeto de lei, ele vai passar pela Câmara, depois vai passar pelo Senado, né? Ou o contrário, você vai aprender isso lá na frente, não importa. Beleza. Eu tenho que ter um mínimo de deputados a favor e um mínimo de senadores a favor. E aí, você tem que entender o seguinte. Existem dois quórums, tá? Eu tenho o que a gente chama de maioria absoluta, de um lado. E eu já vou te explicar como é que funciona. E eu tenho, tá? Maioria relativa, também chamada de simples, do outro. Aí, olha só. Olha como é fácil. O que é maioria? Mais da metade. Maioria mais da metade, gente. Se é 100, qual é a maioria? Qual é a maior parte de 100? A partir de 51. Maioria mais da metade. Quantos deputados eu tenho na Câmara? 513. Naquele dia da votação, tu acha que vai estar os 513 lá? Nunca na vida. Tem deputado de atestado, tem deputado que não foi trabalhar, tem deputado que está na terra dele. Nunca você vai achar os 513. Vamos imaginar que naquele dia eu tenha lá presentes na casa para votar o projeto de lei aqui 400 deputados. Só tem 400 na casa. São 513, mas presentes só tem 400. O que é maioria absoluta? Para aprovar o projeto de lei, né? Para aprovar o projeto de lei, eu exijo maioria absoluta. Significa que eu vou ter que alcançar mais da metade do absoluta, do total. Quanto é mais da metade de 513? A partir de 257. Para aprovar esse projeto de lei, eu vou ter que ter, no mínimo, 257 votos. Mas só tem 400 presentes. Eu levo em consideração para aprovar o projeto mais da metade do absoluto, do total. Entenderam agora? E como é que funciona o outro? Maioria relativa ou simples? Aí é diferente. Projetos de lei que exigem o quórum de maioria relativa ou simples, ele exige o quê? Maioria é mais da metade? Mais da metade, agora não é do total, é dos presentes. Se naquele dia só tinham 400 deputados federais na Casa Legislativa, na Câmara, para aprovar, eu vou exigir a partir de 201. Porque maioria absoluta leva em consideração mais da metade do total. Maioria simples leva em consideração para aprovação mais da metade dos presentes. No exemplo, eu coloquei aqui 400. Entenderam agora? Agora, o que isso tem a ver com isso aqui, professor? Olha que legal. Olha que legal. Lei ordinária
eu exijo maioria simples, também chamada de relativa, para aprovar. Então, se eu quero aprovar uma lei ordinária, um projeto de lei ordinária, eu tenho que alcançar mais da metade dos presentes. Agora, lei complementar não. Lei complementar é mais rigorosa. A lei complementar, ela exige para ser aprovada mais da metade, maioria, do total absoluta dos membros daquela casa. Ah, mas só tinha 400 aqui. Então, a partir de 201, não, você tem que alcançar 257. Se você quer aprovar uma lei complementar, você tem que alcançar mais da metade do total. Não quero saber quantos estão aqui. A partir de 257. No Senado, a partir de 41. Entenderam? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Olha esse exemplo aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Estou, né? Vou voltar agora. Um projeto de lei. Aí eu não vou colocar o nome, se é complementar ordinária. O cenário é o seguinte. Na Câmara dos Deputados, eu já sei que eu tenho ao total 513 deputados federais. E no Senado Federal, eu tenho o total de 81 senadores da República. Nesse dia X, estavam presentes para votação 400 deputados federais e 50 senadores da República. Vamos colocar assim. O que aconteceu? Esse projeto de lei aqui, ele foi votado e eu alcancei 240 votos a favor. Correto? Tranquilo? Beleza. E eu alcancei, no Senado, por exemplo, vamos colocar aqui 35 votos a favor. Eu lhe pergunto, esse projeto de lei foi aprovado ou não? Calma, não sei. Depende. Quer que eu te prove? Se esse projeto de lei for um projeto de lei ordinária, se eu estou querendo aprovar um projeto de lei ordinária, esse projeto foi aprovado, eu vou te mostrar. Lei ordinária não exige maioria simples, ou seja, mais da metade dos presentes para ser aprovado? Isso significa que, quantos estavam presentes? Deputados federais? Eu sei que tem 503 ao total, mas quantos estavam presentes? 400. Então, mais da metade de 400 a partir de 201. Eu consegui 240. Opa, passou. E no Senado? Eu sei que eu tenho 81 ao total, mas quantos estavam presentes? 50. Ótimo. Quantos eu tive a favor dos 50? 35. 35 é mais da metade dos presentes, que eram 50 no caso. Passou. Essa lei, esse projeto de lei ordinário, foi aprovado. Agora vamos mudar. Vamos fingir agora que não. Eu não estava, né, discutindo aqui um projeto de lei ordinária. Na verdade, eu estava discutindo um projeto de lei o quê? Complementar. Olha como é que mudou tudo. Agora ela é o quê? Complementar. Opa! Lei complementar exige maioria absoluta. O quórum não é simples ou relativo, é absoluto. Para aprovação, eu exijo mais da metade do quê? Do total. Tinham 400 deputados lá. Quantos aprovaram a favor? 240. Vem cá. 240 é mais da metade do total de 513? Não. Mais da metade de 513, eu tenho que ter no mínimo 257. Significa que esse projeto de lei complementar, como ele adota o quórum de maioria absoluta para aprovação, mais da metade do total, ele não foi aprovado. 81 senadores da República. Maioria absoluta, então eu tenho que ter no mínimo aprovação de no mínimo mais da metade do total. Tem que ter no mínimo o quê? 40 e... no mínimo 41. Não é isso? Não é isso? E aí? Eu tenho 50 presentes, mas só 35 aprovaram. Não alcancei o quórum. Então, o mesmo número aqui eu conseguiria aprovar uma lei ordinária, mas não conseguiria aprovar uma lei complementar. Isso significa que apesar da lei ordinária e da lei complementar não ter hierarquia entre elas, porque as duas são o quê? Lei raiz, e as duas fumam Marlboro vermelho, as duas não mexem com vape. Não é igual decreto, não, vape. As duas não têm hierarquia, as duas são lei em sentido estrito, porque exigem aprovação pelos representantes do povo, Câmara e Senado, Poder Legislativo. Beleza. Uma
apesar de não ser hierarquia, uma é mais bonita, chama mais atenção porque tem um chapéuzão. Qual é essa? A complementar. Por quê? Porque ela é mais chique. Ela só trata de assunto que a Constituição Federal separou para ela, então ela não é do povão, ela não é qualquer coisa, e ela exige um quórum mais rigoroso. Ela exige maioria absoluta para ser aprovado. A lei ordinária é mais facinha, ordinária, né? Ela vai qualquer tema aqui, praticamente, e ela é mais facinha. Entendeu a jogada? Fácil. Por que você está falando disso, professor? Olha que massa. Para eu criar uma entidade administrativa, autarquia, ou para eu autorizar as outras entidades administrativas, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista, eu preciso de lei específica. E lei específica é lei em sentido estrito, diga-se lei ordinária ou lei complementar. O problema é que lei complementar só pode tratar de tema que a Constituição Federal reservou para ela de forma expressa. E me mostra aqui algum momento em que a Constituição Federal exigiu que para criar uma autarquia, para criar uma sociedade de economia mista, para criar uma empresa pública, para criar uma fundação pública, eu preciso de lei complementar. Me mostra. Não tem. Opa, professor, e aqui embaixo, lei complementar, você tá cego? Ei, lei complementar deve ser utilizada para definir as áreas de atuação da fundação pública, não para autorizar a criação dela ou das demais entidades administrativas. Então não vem com essa. Se a Constituição Federal não determinou de forma expressa a utilização de lei complementar para criar autarquias ou autorizar a criação das demais, significa que, apesar dela ser lei específica, ela não deveria ser utilizada para criar autarquias e autorizar as demais entidades. Só sobrou o quê? Lei ordinária. Então, senhores, o procedimento correto é utilizar a lei ordinária para criar autarquias ou autorizar a criação das fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Porque se a Constituição está determinando que tem que ser por lei específica, diga-se, lei em sentido estrito, eu só tenho duas opções, lei complementar ordinária. Eu não vou utilizar não é correto utilizar a lei complementar, por quê? Porque a Constituição não especificou, né, de forma expressa a utilização de lei complementar para criar entidade administrativa. Então só sobra lei ordinária. Entenderam a jogada? Fácil até aqui? Por que eu estou te explicando tudo isso, gente? Tá? Cuidado. Você já aprendeu, então, que é proibido, é vedado, tá? Criar entidade administrativa ou autorizar a criação de entidade administrativa por decreto, por medida provisória, tá? Por portaria. Não pode, por quê? Porque a Constituição foi clara. Só por lei específica, ou seja, só por lei em sentido estrito, lei ordinária ou lei complementar. Complementar não dá porque ela não especificou ali a Constituição, a utilização dela para isso. Beleza? Tranquilo. Agora vem cá. E quando eu falar disso, o pessoal erra muito em prova, tá? E toma muito cuidado. Já te expliquei, tá? Eu tô passando porque eu já te expliquei, ó. Diferença de lei complementar para lei ordinária, tá ok? Já expliquei isso. É aqui que eu quero que você tome cuidado. Senhores, isso aqui caiu na prova de oficial da PM Tocantins, se eu não me engano, tá? E assim, a quantidade de gente que errou isso aqui na prova é absurdo. E eu vou te ensinar uma coisa, olha só. Qual foi o problema? Pegaram e criaram uma entidade administrativa, adivinhe, através de lei complementar. E passou. Apresentaram um projeto de lei complementar, criando uma determinada entidade administrativa aí, e passou na Câmara, passou no Senado, tudo bonitinho, foi sancionado lá, tudo bonitinho, ou seja, criaram a entidade administrativa. O problema é que foi através de lei complementar. E isso foi parar no Supremo. Foi passar lá para o STF e falar assim, STF, tem uma inconstitucionalidade aí. Ué, por quê? Porque adotaram lei complementar. Ué, mas lei complementar não é lei específica? Sim, só que lei complementar só pode ser utilizado quando a Constituição Federal expressamente determina que aquela matéria deve ser
atuar daquela área, né, aquele assunto, aquele tema, deve ser regulamentado por lei complementar. E não tem isso na Constituição exigindo a utilização de lei complementar para criar uma autarquia ou para autorizar a criação das demais. E o que o STF decidiu, tá? O que o STF fez em relação a isso aqui? E isso aqui é brilhante, tá, pessoal? Brilhante. E cuidado que vai cair na sua prova. Deixa eu fazer uma analogia com você, senão você não vai entender. E eu peço para você, tá, que liberte qualquer tipo de preconceito que você tem dentro de você, tá? Se você tiver, tá? O que é um transexual? O transexual não é a pessoa que tem atração física pela pessoa do mesmo sexo, não, gente. O transexual é aquela pessoa que nasceu no corpo errado. É isso mesmo, tá? A pessoa, ela está num corpo masculino, que tem órgão genital masculino, mas a essência, a alma daquela pessoa, desde criancinha, é de uma menina. Ou o contrário, tá? A pessoa nasceu no corpo de uma mulher, mas a essência, a alma, ela se identifica como homem, desde pequeno. Tá ok? Aqui eu tenho um conflito entre corpo e alma. Esse é o transexual. Tá? Tá ok? O homossexual é diferente. O homossexual é o quê? O cara aceita o corpo que tem, tá? É vaidoso, aceita ali o fato de estar no corpo masculino, mas ele tem atração física por homem. A mulher aceita o corpo que tem feminino, mas ela tem atração física por mulher. Isso não tem nada a ver com transexual. Transexual é um conflito entre corpo e alma. Agora vem cá. Você vai ser aprovado no seu concurso, tá? E você tem que respeitar. Você vai ter contato com o público. Você tem que aprender a respeitar as pessoas, tá? Independente se você concorde ou não por questões religiosas, não importa, tá? Aquela pessoa, vamos imaginar que aquele transexual, ele tem ali, está no corpo, tá? De um homem, por exemplo, tem um pênis, mas está ali vestido, caracterizado ali por mulher, porque se identifica como mulher, inclusive pede para ser, né? Pede para ser identificado como, por exemplo, Paloma. A partir desse momento, mesmo que no RGzinho lá esteja o nome lá, Luiz, por exemplo, você vai identificar essa pessoa como, você vai tratar essa pessoa, você vai chamar essa pessoa como Paloma. É direito dela. E é ela. Por quê? Professor, não é ela não concordo, tem pênis. É ela. Por quê? Porque, senhores, a alma prevalece sobre o corpo, filho. É isso mesmo, tá? Abra, tá? Liberte-se desse preconceito. Mas eu não concordo com isso. Se você não concorda por questões religiosas, cristãs, não tem problema. Não tem problema, eu vou respeitar esse seu posicionamento. É só você, né, seguir no seu corpo, na sua alma, essa regra. Mas o fato da sua religião defender que não é legal, não é bonito, não é certo, beleza, mas você tem que tratar aquela pessoa daquela forma, tá ok? Então vamos lá, é Roberta Close, tá? Tá ok? Você tem que respeitar a escolha dela. Beleza, por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com isso aqui, professor? Diante de um conflito entre corpo e alma, prevalece a alma. Eu só não estou entendendo o que isso tem a ver com a aula de hoje. Olha aqui, senhores. Olha aqui. Para criar uma entidade administrativa, o correto era utilizar lei ordinária. O correto é utilizar a lei ordinária. Por quê? Porque esse tema a Constituição Federal não reservou para a lei complementar. O problema é que utilizaram a lei complementar. E aí o STF entendeu o seguinte: eu estou diante de uma lei complementar, uma lei formalmente complementar, porque eu estou diante de um documento, lei complementar, a forma é de lei complementar, mas o tema que está sendo regulamentado nessa lei complementar é um tema que é típico de lei ordinária, porque a Constituição não reservou para a lei complementar o tema criar autarquia ou autorizar a criação das demais. Eu utilizei uma lei complementar formalmente, mas o tema, o assunto que está sendo regulamentado lá é típico de lei ordinária. Aí o STF criou esse cenário aqui dizendo que lei formalmente complementar, porém
materialmente, a essência dela, o assunto que ela trata, a alma dela é ordinária. E o que prevalece? O corpo ou a alma? O que prevalece é a formalidade de ser uma lei complementar ou a essência de ser uma lei ordinária? E aí? E aí, senhores? Prevalece a alma, não é isso? Então o STF entendeu que, apesar de eu estar diante de uma lei complementar, como ela trata de um tema, o interior dela, o assunto que ela trata, a alma dela, é um tema que é de lei ordinária, porque a Constituição, em momento algum, falou que criação de autarquia ou autorização das demais deve ser por lei complementar, a alma dela é de lei ordinária, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar o quê? Eu não vou declarar inconstitucional isso aqui, eu vou deixar do jeito que está e vou reconhecer a existência de uma lei formalmente complementar, mas que em sua essência ela é ordinária. Então, como eu dou prevalência para a alma e não para o corpo, ela deve ser aceita, tá? Eu reconheço a existência disso aqui e não há necessidade de declarar uma inconstitucionalidade, né? E de acabar prejudicando aí a criação dessa entidade, beleza? Eu vou ler isso aqui com vocês, olha só. Segundo o STF, é possível criar ou autorizar a criação de uma entidade administrativa através de lei complementar. É possível, apesar de não ser o certo, tá? Porque a Constituição não definiu isso de forma expressa para a lei complementar. Porém, nesse caso, levando-se em consideração que o texto constitucional não reservou a matéria a uma lei complementar, o correto era só ter feito uma lei ordinária que não tinha esse problema todo, a mesma, ou seja, essa lei complementar que está criando, autorizando essa entidade administrativa, a criação dessa entidade administrativa, essa lei complementar, ela será considerada formalmente complementar, porém materialmente ordinária. Para eu salvar isso aqui, eu tenho que definir que essa lei complementar, ela é só formalmente complementar, porque a alma dela é ordinária, tá? É como se ela fosse uma transexual. Ela está no corpo errado. O tema deveria ter sido tratado por lei ordinária, mas como foi tratada por lei complementar, o que houve aqui foi o quê? Eu tenho uma lei que está no corpo errado. Eu tenho o quê? Eu tenho uma lei ordinária, materialmente ordinária, a alma é ordinária, mas ela está no corpo de uma lei complementar. É como se fosse uma transexual. E aí eu vou prevalecer o quê? O corpo ou a alma? A alma. Então eu vou aproveitar porque ela é muito mais ordinária, ela é muito mais, vale muito mais a essência dela do que a formalidade. Tá ok? Então é possível. Tranquilo, senhores? Isso aqui é uma construção que o Supremo utilizou, criou, né, para poder salvar, né, aquela, e não declarar a inconstitucionalidade daquela lei complementar que está criando uma entidade ali administrativa ou autorizando a criação de uma entidade administrativa. Você entendeu isso aqui? É um tema um pouquinho complexo, isso aqui é tão difícil de explicar, você não tem noção. Eu espero que você tenha entendido. Agora, por favor, se você realmente não entendeu, para esse vídeo, vai no comentário agora e coloca assim: professor, eu não entendi. Eu gostaria que você fizesse um vídeo só aprofundando isso aqui. Aí eu faço um vídeo com mais calma. Prometo pra você. Mas se todos entenderem, se ninguém escreveu, eu vou entender, né? Eu vou levar em consideração que todos entenderam. Aí eu não vou fazer esse vídeo. Beleza? Tranquilo? Ótimo, senhores. Então, beleza. Nós já vimos aqui, né, a questão da criação das entidades, né? Tem que ser por lei específica, não é isso? Beleza. No próximo bloco, eu vou parar por aqui, senão vai ficar extenso. No próximo bloco, eu vou começar a falar para vocês sobre a iniciativa reservada. Porque olha só, você vai ver comigo que 99% das entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública, estão dentro da estrutura do Poder Executivo. Mas eu posso ter, sim, uma entidade administrativa, uma autarquia, uma fundação pública, etc., dentro da estrutura do Poder Legislativo ou dentro até mesmo da estrutura do Poder Judiciário. Tá? Eu vou te explicar. Isso aqui é muito raro acontecer, mas é possível. E aí eu vou te explicar o quê? Como eu crio uma autarquia por lei ou eu autorizo a criação das demais por lei, compete a quem apresentar o projeto de lei, né? O projeto de lei, né, para criar essas entidades. Isso aí que eu vou falar é o tema que nós vamos estudar no próximo bloco, né? Iniciativa reservada, tá? É sempre do Poder Executivo?
É isso que você vai aprender e muita gente não sabe e erra isso aqui em prova, tá? Aguardo você na parte 2, tá? Dessa videoaula número 11, beleza? No próximo bloco. Fique com Deus.